Oi! Olha quem eu trouxe hoje. Um chifre de veado, um plato sério. Vocês não vão acreditar. Uma samambaia. De novo uma samambaia, cara. Uma samambaia epífita, tá? Então é uma planta super versátil, porque ela pode ser cultivada em tronquinhos, assim, ó, direto na árvore, em vaso, em meio vaso, sabe aqueles vasos só assim, ó? Muito versátil, uma escultura viva, né? Que é chamada. E como a gente cuida disso aqui? Muita luminosidade e um sol bem fraquinho, tá? Aquele sol da manhã, umas 2 horas do sol da manhã, é fundamental para ele crescer e desenvolver. Tá? Inclusive esse meu aqui, ó, eu já tive um há mais tempo atrás, e aí falaram que ele não gostava de vaso, que ele gostava mesmo era de tronco. E aí eu coloquei num tronco, ele estava muito bonito, e ele foi definhando, ou eu, porque eu não sabia cuidar, não sei, perdi. E aí eu já nem queria mais. Mas aí um dia minha mãe falou que queria um, então eu falei, então deixa eu comprar dois. Aí comprei no Mercado Livre, ele estava miudinho mesmo. E ficava aqui no terraço. E aí um dia eu vi, assistindo um vídeo, por acaso, uma senhora falando que para ele ir para frente, o dela ia para frente, né? O jeito que ela cultivava, ela colocava uma vasilha com areia debaixo. E aí eu peguei meu vaso e coloquei então na vasilha de areia, e daí ele desenvolveu adoidado. E hoje eu vou tirá-lo daqui porque essas folhas aqui, ó, essas folhas mais largas, né, que fica grudando, começa a grudar no vaso, já está começando a grudar, que são as folhas coletoras, tá? Ou também o pessoal chama de escudo basal. Ela vai grudando, daqui a pouco ela vai ficar preta, marrom, né, preto, marrom, e não pode ser cortada, tá? É com essa aqui que ele vai se agarrando. Então ela começou aqui a agarrar no vaso, e eu não quero deixá-lo nesse vaso, então hoje eu vou passá-lo para esse vaso aqui, que aqui ele vai ficar em definitivo. E essas folhas aqui, então essa aqui é a folha coletora, né, o escudo basal, que protege as raízes da base, né, e aqui as folhas férteis, que inclusive quando elas começam a nascer, vou virar ela assim, ela vem bem branquinha, né? Ela vem cheia de tricoma, que são os peluzinhos que a protegem. Isso aqui não é para passar pano, nem limpar, tá, gente? Depois, à medida que ela vai envelhecendo, né? Vai ficando mais velha mesmo, desenvolvendo, aí ela vai mudando de cor. Essa minha aí é uma planta jovem, vocês podem ver que inclusive ela nem tem os esporos aqui atrás, ó, né? Aqueles esporos que é para fazer a reprodução, ele não tem ainda, é uma planta bem jovenzinha ainda, e eu vou hoje trocar de vaso. Vou colocar no vaso, porque no vaso comigo foi que deu certo. Então não vou caçar mexer com tronco, não. Eu vou apertar aqui, ó. Do jeito que veio do Mercado Livre, ele tá até hoje. Eu não mexi. Vou tentar tirar aqui o torrão inteiro, com muito cuidado com as folhas, as coletoras que já estão aqui grudando na... Acho lindo, não, eu acho que eu já mexi nele sim. Porque eu tô vendo aqui embaixo que tem argila expandida. Eu acho que eu já replantei ele depois que ele chegou. Com muito cuidado. Acho lindo, gente, ó. Olha aí. Inclusive, ele tá com terra. Olha, e é uma planta que não gosta de terra. Olha só. Ó. Aqui é a argila expandida que vocês estão escutando. A brita que vocês estão escutando o barulho aí. Olha só. Não é uma planta que gosta de terra não, tá, gente? O ideal para ele é até mesmo aquele substrato de samambaia,
bem úmido, ele gosta de umidade, aqui tá bem úmido mesmo. Não vou mexer muito. Só que agora, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. O que que eu vou... Fica aqui, meu amor. O que que eu vou colocar aqui? Vou colocar carvão. Inclusive, eu vou colocar no fundo do vaso. Aqui não tem nada, tá, gente? Tem argila expandida, não tem camada de drenagem, não. Não coloquei, não. Vou colocar aqui no fundo carvão. Vou colocar esfagno, que já estava aqui, ó, de molho. Já, olha aí, umedeci ele bastante, hidratei, né? Vou colocar para poder conservar umidade. E vou colocar chips de coco, casca de pinos, bem trituradinha. Eu peguei as menores do pacote e as que estavam mais fininhas eu cortei para poder simular o ambiente, né? Porque ele fica lá na Austrália, ele é de lá, ele fica em casca, em troncos de árvore, né? E agora eu vou colocá-lo aqui, bem centrado. Se vocês forem colocar em madeira, tenta colocar essas folhas viradas para cima, não coloca assim, tá? Coloca com as folhas viradinhas para cima, para elas poderem captar a umidade do ar, tá bom? Ó, vou centrar ele aqui e vou completar com casca de pinos, com carvão, com esfagno, deixar um substrato bem levezinho. Acho que foi pouca a casca de pinos que eu trouxe. Colocando aqui do lado, depois eu acrescento mais um pouco, foi bem pouca mesmo. Opa. Substrato de orquídea. Vou deixar ele bem firme. Aí, ó, foi pouco, gente. E ela não tá aqui. Vou pôr um pouco mais de esfagno. Depois eu vou colocar mais casca de pinos. Tá lá fora, acho que não tem nenhuma aqui. Aqui, eu vou colocar, vou segurá-lo aqui, vou firmar. Nós já sabemos que planta que não tá firme não desenvolve, né? Então eu vou firmá-lo com o esfagno. E depois eu ponho mais casca de pinos aqui em cima. Isso aí. E agora ele vai ficar aqui. E depois, ele não estava pendurado, e ele não vai ficar pendurado agora também. Tem um bom buraco aqui, ó, para poder preencher. E aí, quando eu for pendurá-lo, que não vai ser agora, porque ele está na janela do meu quarto e é lá que ele vai continuar, porque ele gostou de lá, ele estava aqui em cima do terraço, ele não estava desenvolvendo. Depois que eu coloquei o pratinho da areia, eu levei para a janela do meu quarto. Ele pega aquele solzinho da manhã e ele adorou. Então, depois de um bom tempo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um prato que já está furado, aí eu vou colocar uma manta bidinho, uma camada de manta de bidinho ou de TNT, vou encher de areia. Na realidade, eu já vou fazer isso agora, antes de pendurar. Vou encher de areia e aí eu vou deixá-lo aqui, porque ele se deu muito bem com a areia no fundo. E quando precisar de pendurar, eu só coloco aqui a corrente que foi, ó, ficou direitinho. E ele vai ficar suspenso. Ele estava precisando mesmo de um vaso maior. Já estou começando aqui, ó, com uma folha já escurecendo, que é uma folha coletora já está escurecendo. Eu achei até que ela estava morrendo. Aí falei, ah, não, ela vai ficar marrom. Já está escurecendo. E aí, aqui eu já tenho um filhote, ó, isso aqui já é um filhote. Se quiser, é só cortar com raiz, aqui também é uma, tira aqui com raiz, claro que eu não vou mexer nele, né? E para adubar, um 10-10-10,
farinha de ossos, dentro das folhas coletoras, dentro mesmo, pode jogar lá dentro, igual a gente faz com a bromélia, que a gente aduba aqueles canos que tem, né? Aqueles buracos, o pessoal fala que fica água parada e que dá mosquito da dengue, que a gente já sabe que é mentira. A gente coloca o adubo na bromélia ali. E aqui também a gente coloca o adubo dentro da folha coletora, tá? Gosta também de borrifar em dias mais secos, em dias mais quentes, dá para borrifar bastante as folhas dela, tá? As folhas dele. Uma rega moderada no vaso aqui vai ser ótimo, porque esse vaso aqui ele vai reter umidade. Deixa eu tirar essa sujeira daqui. E se você tem o seu numa placa de fibra de coco ou numa tábua, gente, eu já vi gente fazendo tábua de carne e fica lindíssimo. Aí você pode fazer a rega por imersão, tá? Aqui agora, ó, molhou bastante, bastante. O ideal é deixar, antes de você usar um vaso desse aqui pela primeira vez, o ideal é você deixar ele umas 2 horas imerso na água, tá? Para ele poder já ficar bem molhado. Esse meu eu não fiz isso porque ele não foi a primeira vez que eu usei. E também é bom até para tirar o tanino, tá, gente? Essas coisas de fibra de coco costuma vir com tanino. Ai, tá pesado. Costuma vir com tanino. Então, é bom ir trocando, deixar de molho e ir trocando a água pelo menos uns 3 dias, uma semana antes de usar. Aí a gente já sabe que a primeira rega, depois que planta, é uma rega bem generosa, para poder até sair lá no fundo do vaso e tudo. Vamos ver se já tá saindo. Ó, já tá saindo. Aí, ó. Uma rega bem generosa e depois a gente vai fazendo uma rega mais moderada, né? Porque também não vamos encharcá-lo, mas também nunca deixá-lo seco, porque ele gosta de umidade. Aqui também uma maneira boa também de regar pode ser a imersão desse chachinho aqui. Eu falo chachinho, a gente sabe que não é chachinho, né? Porque chachinho é proibido. Mas pode também fazer a imersão. É bonito, não é? Tem um aí, tem várias espécies, né? Esse aqui daqui que cresce para baixo, tem um lindo que cresce para cima, maravilhoso. Mas eu não, é caro, não é uma coisa barata. Então, enquanto eu não pegar mesmo uma mão boa para cuidar, eu não vou comprar o que cresce para cima. Mas assim que eu acertar a mão, com certeza eu vou ter um daquele. E hoje era isso aí, ó. Trocamos chifre de veado de vaso. Espero que você tenha gostado. Agradeço por ter ficado até aqui. Estado da mão. Não esqueçam, por favor, de deixar um like, que o like é muito importante para qualquer pessoa que trabalha no YouTube, tá bom? E um beijo imenso no coração de todos vocês. Até semana que vem.